Glória a Deus. O tema da mensagem de hoje é esse aí. Vamos lá, igreja? 1, 2, 3. Mas assim? Vai, de novo, vamos lá. Então, fica ligado. O texto bíblico é uma história já conhecida de muitos que estão aqui, que está lá em 1 Reis capítulo 18. Mas eu queria ler somente um versículo, a priori, que diz assim: E Elias disse a Acabe: Vá comer e beber, pois já ouço o barulho de uma chuva pesada. Diga assim: vem uma chuva pesada. Mas não é a chuva, irmãos, do orvalho. É a chuva do céu, a chuva do Espírito. Esse texto, eu vou só trabalhar um pouco o contexto histórico para você entender. 3 anos e meio, a terra seca. Desespero, fome, morte. Exatamente assim. E aonde, pastor? Na nação de Israel. E por que, pastor? Isso está lá em 1 Reis capítulo 17, o porquê disso. Por que que Deus fez a terra parar de chover, pastor? E a desgraça acontecer no meio da terra, com as pessoas? É simples. Porque por causa da rebelião e por causa da idolatria. Deus mandou fechar. E por que a idolatria e a rebelião estavam tomando conta? Porque o rei Acabe, o rei de Israel, casou-se com Jezabel. E Jezabel, com a conveniência do seu esposo, a autorização, introduziu em Israel um Deus chamado Baal. E esse Deus chamado Baal era o Deus da fertilidade e o Deus da chuva. Veja só, Deus da chuva e o Deus da fertilidade. Tudo bem, vocês estão idolatrando esse Deus, é Ele que gera a fertilidade, que traz chuva, que faz a terra prosperar. Então, Elias, vem cá, profetiza. E aí o texto diz assim, Elias diz assim: Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho, nem chuva nos próximos anos, exceto mediante a minha palavra. O céu fechou. Aí você pode pensar assim: pastor, Deus estava punindo o povo? Não, Deus estava tirando, espremendo um tumor do povo. Que tumor é esse? Idolatria e rebelião. Sabe por quê, irmãos? Porque algumas coisas, para sarar, tem que se machucar. Infelizmente. Porque você imagina, se chovesse naquele período, a quem eles iam acreditar a chuva? A Deus ou a Baal? A Baal. Então Deus queria fazer o quê? Deus feriu o povo para curar o povo. Exatamente assim. Ah, pastor, mas é o povo que decide. E muitas vezes, eu achei isso muito interessante. Muitas vezes, irmãos, Deus não traz algo sobre a nossa vida, porque se Ele trouxer, você vai dar crédito, não a Ele. Tem gente que diz assim: ah não, porque eu pedi ao santo tal, eu pedi à Virgem Maria, eu pedi ao São Paulo, eu pedi à minha Aparecidinha, e quando eu pedi, ela curou meu filho, ela fez o milagre da minha casa. Acreditou a quem? Aquela pessoa acreditou o milagre, a cura, a mudança, para quem? Para Deus ou para o santo? Para o santo. Não foi Deus que curou? Você está entendendo? Tem coisa que de repente Deus não permite acontecer na nossa vida, exatamente por causa de quê? Por causa da minha mentalidade fraca. Porque eu vou acreditar aquilo a mim mesmo, aquilo que eu faço,
meu esforço. Então Deus acaba fazendo o quê? Deus acaba trazendo e não fazendo você ser abençoado, para não alimentar em você um pensamento errado. E foi exatamente isso que Deus fez, irmãos. Não vai chover. Vamos ver quem que vai realmente, né? Se esse Deus que vocês estão adorando aí, se vocês estão dando crédito a Ele, se isso vai acontecer. E aí, o texto diz que Elias, ele ouviu um barulho de abundante chuva, de grande chuva. 3 anos e meio sem chover. Interessante que, irmãos, nós costumamos muito celebrar aquilo que a gente consegue visualizar. A gente celebra a imagem, a gente celebra os resultados. Nós somos animados pelas coisas que nós vemos. O nosso ânimo é visível por aquilo que eu estou realmente vendo o resultado visível. A gente vê, logo o coração aceita. É real. Isso não é certo, pastor. Eu vou mostrar para você essa realidade completamente oposta. Deus continua dando sinais. Veja, o sinal que só você ouve. Só você vai ouvir esse sinal. 3 anos e meio, nada. Elias vai orar. Ele começa a orar e ele ouve um barulho. Ele ouve o quê? Ele ouve um barulho de chuva. Estava chovendo? Hã? Tinha nuvem no céu? Não? Tinha alguma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem? Ainda não. Tinha barulho nenhum, irmão. Gente, que é isso, pastor? Como é que ele ouve? Ele ouviu um barulho, irmão. Sinais de Deus. Deus continua dando sinais que só você vai ouvir. Porque esse sinal não é ouvido com o ouvido humano. Esse sinal é ouvido com o ouvido espiritual. Você testifica no seu espírito. Essa é a diferença. E aí ele disse assim, vai acontecer. Escute isso. Antes de acontecer a mudança, de começar a mudança, Deus já estava dando sinais a Elias. Vou abrir aqui um parêntese. Tem mudanças que vocês querem que aconteça. Pode ter certeza que Deus já está te dando sinal e você não está conseguindo ouvir. Por quê? Porque você está querendo primeiro ver. Presta atenção. Diga, Deus continua dando sinais. Por quê? Porque Ele continua falando. Nós primeiro queremos o quê? Queremos ver. Elias viu? Não. Elias ouviu. Ouviu o quê? Ele ouviu um ruído. Sabe quando a gente está aqui e está chovendo, a gente não ouve o ruído? Não ouve? Aqui em cima, aquele barulhão e tal. Mas estava chovendo? Diz para o teu irmão, não estava chovendo não, irmão. De onde que ele ouviu o ruído? Não ouviu o ruído. Não, pastor, impossível. Ele não ouviu. Ouviu. A Bíblia diz que ele ouviu. É mais fácil você dizer que vai chover quando você vê um monte de nuvens no céu, vai dizer, vai chover, hein? É verdade. Difícil é você dizer assim, o céu está todo claro, não tem nuvem nenhuma, e você vai dizer assim, Deus falou comigo que vai chover. Quem está do teu lado, que não ouviu o que Deus falou com ele, vai zombar de você. Vai dizer, bobagem, você está doido? É o céu, como é que está? É verdade ou não é? Por quê?
Porque só você ouviu. Só você conseguiu ouvir aquilo ali. Eu quero declarar que ainda durante toda essa mensagem, Deus vai mostrar sinais para a sua vida aqui. Você vai ouvir um ruído de Deus dentro do teu espírito. Em nome de Jesus. Deus continua dando sinais. O sinal da antessala. Primeiro é o sinal que só você ouve. Segundo é o sinal da antessala. O barulho é como se Deus estivesse inserindo Elias em um ambiente, no mundo que não existe. Era um mundo espiritual. Mas para Elias já era real. Já é real. Deus fala com ele e ele toma aquela, já estou ouvindo barulho. Mas não tinha barulho nenhum, porque Deus já tinha inserido Elias num ambiente de algo que era real, espiritual, mas real. Amém, queridos? E é difícil, pastor, é difícil entender, não. Vamos dar um exemplo aqui. Quando você vai no médico, você fica ali na antessala, na recepção, não é verdade? Aí alguém liga para você e diz assim: ei, fulano, onde você está? Você diz o quê? Estou no médico. Ah, você já entrou na sala do médico? Não, estou no médico. Estou na antessala. Estou esperando o médico me chamar. Mas você não fala isso. Eu não falo. Onde você está, pastor? Estou aqui no médico. Talvez a gente estenda um pouquinho dizendo assim: só estou esperando ele me atender. Mas eu já estou no médico. Olha só como que isso é interessante, irmão. Quando a gente traz essa... Eu ainda não estou sentindo... É como se Elias estivesse falando assim: eu ainda não sinto as gotas da chuva no meu corpo. Eu ainda não estou vendo nuvens se formando. Mas se alguém perguntar para mim, eu vou dizer assim: eu já estou no meio da tempestade. Eu estou no meio de um avivamento. Eu estou no meio de algo que Deus já está fazendo. Não é Deus vai fazer. Eu já estou no meio de algo que Deus já está fazendo. E eu quero liberar sobre a tua vida nessa noite, em nome de Jesus. Deus vai liberar sinais na antessala para você. Sinal que você está ouvindo. Eu quero declarar, levanta a tua mão para cá, que Deus está colocando pessoas aqui na antessala do avivamento. Milagres vão chegar daqui a uma semana, daqui a um mês, até o final do ano. Deus está colocando você nessa antessala. Alguém vai ligar para você e você vai dizer: olha, o milagre já chegou, eu estou aqui vivendo o milagre, eu estou apegado no milagre, ei, eu estou agarrado no milagre, eu já estou vivendo o milagre. Ei, você está na antessala, o médico ainda não te chamou, mas você já tem a fé, você já ouviu ele dizer: ei, eu já estou fazendo. Eu já estou fazendo. Eu quero declarar isso em nome de Jesus sobre a tua vida. Você crê nisso, irmão? Irmãos, Deus deu sinais a Elias, aos profetas, aos apóstolos. É o mesmo Deus que está te dando sinais hoje aqui. Você veio aqui para Deus fazer isso. Levanta sua mão para cá em nome de Jesus. Deixa eu falar com você. Há uma voz falando com você. Feche seus olhos e colocando você na antessala. Ele vai te colocar num lugar onde você vai ouvir e vai glorificar, dizendo: já está acontecendo, pastor. Já está acontecendo sobre a minha vida. Já está acontecendo na minha casa. Já está acontecendo na minha loja. Já está acontecendo no meu casamento. Já está acontecendo na minha vida espiritual. Já está acontecendo, pastor. E eu declaro isso em nome de Jesus sobre a tua vida. Diga: Deus continua dando sinais. O sinal do barulho. Interessante. Qual é o sinal famoso dessa história? Não é o barulho, não é o ruído. É a nuvem. Todo mundo lembra da nuvem, que é o sinal famoso da nuvem. Mas o sinal mais importante é o que vem primeiro. É do ruído, irmãos. Não começou na nuvem. Diga: não começou na nuvem.
Começou no barulho. Não começou com os olhos. Começou com o som. Eu declaro barulho sobre a tua vida. Barulho de Deus sobre a tua vida espiritual, na tua alma, nas tuas emoções. Eu declaro barulho de Deus dentro da tua casa, no teu quarto, na tua caminhada. Eu declaro barulho de Deus no teu emprego. É barulho de Deus. Você vai ouvir o som de Deus no teu espírito. Ei, não foi o olho, foi o som. Aí você pode estar perguntando, mas pastor Marco Aurélio, por que o ouvido primeiro? Que a Bíblia diz isso. Olha só. Vocês podem ler? Me ajudem. Está entendendo? Por que eu ouvi primeiro? Porque a palavra diz isso. É por isso que Deus primeiro fala no nosso ouvido. Depois é que você vai ver o que Ele falou. Não começa com os olhos, começa com os ouvidos. Diga, não começa com os olhos. Começa com os ouvidos. Ah, pastor, a palavra está sendo muito abençoada e tal. Mas e amanhã, pastor, o que vai acontecer, querido, se você não está conseguindo identificar o sinal hoje? Essa palavra que está sendo pregada já é um sinal que Deus está mostrando para você. Deus já está te dando sinais aqui hoje. Quando Deus falava comigo nessa mensagem, eu vi 3 sinais que eu não tinha conseguido ainda enxergar. Eu disse, Deus me faz enxergar, tem sinal que eu não estou conseguindo enxergar. E Deus abriu os meus olhos, me mostrou 3 sinais. Eu disse, graças a Deus, aleluia. Eu comecei já a celebrar ao Senhor. Porque já está feito, está acontecendo. A audição espiritual, ela vem primeiro do que a visão. É por isso que não adianta você querer, sabe, ver as coisas mudarem, se você ainda não ouviu a voz dEle. Primeiro você tem que ouvir. Não adianta você querer entrar em guerras, se você antes não ouvir a voz do Senhor. A gente precisa ter pressa para ouvir, amém, irmãos? Em nome de Jesus, o Espírito de Deus falando a nós. Então diga, Deus continua dando sinais. O sinal que toca no Espírito. É esse sinal. Olha que contraste. Por que Elias ouve o barulho? Olha só o que ele diz para o moço. Vá e olhe na direção do mar, disse ao seu servo. E ele foi e olhou. Não há nada lá, disse ele. 7 vezes Elias mandou. Volte para ver. A 7ª vez o servo disse. Uma nuvem. Olha a expressão dele. Tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse, vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça antes que a chuva o impeça. Olha, queridos, olha o ânimo, olha a explosão do menino falando para Elias. Elias! Rapaz, eu vi uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Olha, maravilhoso. Foi assim? Foi assim? Ele não tinha entusiasmo nenhum, irmão. Ânimo nenhum. Por quê, pastor? Eu vou explicar por quê para você. Essa relação de você. Ele veio... é uma mãozinha lá, um troço lá parecido... Sabe, do tamanho. Essa é coisa tão pequena que não é um sinal tão pequeno. Eu acho que eu não vou nem, profeta, não leva nem isso em consideração não. Eu vou voltar lá de novo. Qual foi a reação de Elias, irmão? Qual foi a reação de Elias? Elias falou o que para ele? Rapaz, corre lá e já avisa o rei para ele correr depressa, pegar, porque vai vir aí uma grande tempestade. Louvado seja o nome do Senhor. Aquela palavra, aquele sinal tão insignificante para o servo, explodiu a fé
de Elias, a ponto dele falar isso. Fala para cá para ele correr. Elias reage como se ele tivesse recebido a melhor notícia da vida dele. Gente, isso é fantástico. E qual é a diferença, pastor, entre a reação de Elias e a reação do menino? Por que essa diferença de ânimo, de entusiasmo, de ímpeto? É simples, irmãos. Porque Elias ouviu o céu antes de ver. O jovem não. Ele não ouviu o céu antes de ver. Então, quando você não ouve o céu antes de ver, você não se entusiasma. Não. Porque é tão pequeno. Só é capaz de vibrar quem ouviu o ruído do céu antes de ver. Quem não consegue ouvir o céu não consegue identificar o que Deus está fazendo. Não consegue. Eu preciso ouvir o céu. Deus está fazendo um milagre. Não tem vibração. Ah, pastor, Deus está fazendo isso. Não tem vibração. Não tem, sabe, entusiasmo, não tem aquele ímpeto, não tem intrepidez, não tem, porque parece que... Por que eles não têm essa intrepidez, esse ímpeto, pastor? Porque eles não ouviram antes. Eles estão vendo, e eles precisam ver, e precisam ver coisa grande. Porque coisa pequena, insignificante, será? Não é verdade? Sim ou não, irmãos? Amém? Está apenas começando o quê? Vendo com os olhos. Essa é a diferença. Quando você ouve o ruído, quando você ouve no teu espírito, querido, aquilo conecta. E aí vem ele e fala assim: eu vi uma nuvem. Aí Elias, o tic-tac do Elias, diz assim: rapaz, ó, o que eu ouvi, agora juntou uma coisa com outra, e disse assim: corre lá, vai acontecer. Vai acontecer. Ele já sabia que ia acontecer. Há uma explosão, irmãos, de avivamento que irradia a vida da pessoa. Cara, Deus falou comigo, aleluia. Glória a Deus, há um ruído. Deus falou, olha, é assim, então vai ser assim. Ele já te colocou nessa antessala. Ele já te revelou, aleluia. Ele só não te mostrou o sinal. Mas pastor, eu preciso ver o sinal para realmente ter certeza. Não, você não precisa ver o sinal para ter certeza. Porque bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Você é mais feliz quando você não precisa ver e apenas ouvir o que Ele já disse para você. O sinal que Ele está mostrando para você não é a nuvem. O sinal que Ele está mostrando para você é o ruído, é o som da voz dEle, é o som do Espírito dentro do teu espírito. Aleluia. Você não serve a um Deus morto, você serve a um Deus, sabe, é vivo. Não é um Deus atrofiado, não é um Deus bagunçado. É um Deus que tem começo, é um Deus que tem fim, é um Deus que tem planejamento. É um Deus, sabe, não de bagunça, mas de organização. Olha que coisa interessante. Tamanho, corre lá que vai ter milagre. Levanta a tua mão para cá. Olha aqui para mim. Levante a tua mão. Não espere que pessoas que não ouviram o que você ouviu de Deus reajam aos sinais que você está recebendo. Não espere que pessoas que não ouviram a Deus vibrem com o que você está vivendo. Não espere. Continua com a mão levantada. Tem pessoas que não ouviram o que você ouviu, e é por isso que elas não estão celebrando com você. É por isso. Mas não fique bravo com eles não. É porque eles estão vendo algo e não ouviram a voz. Mas você está celebrando, você está cantando, você está dançando, porque antes de você ver, Deus falou com você. Recebe essa palavra aí no teu espírito, irmão. Em nome de Jesus, eu quero dizer para você, Deus continua dando sinais. Deus está dando sinais aqui nessa noite. Assim como na das 6 Ele deu sinal, Deus está dando sinais. E eu quero profetizar que essa semana, Deus vai abrir os seus olhos para que você veja. Hoje, Ele está te dando sinal no teu espírito. Pastor, mas amanhã, segunda-feira, a mensagem muito linda. É amanhã, pastor. Cara, se você não está conseguindo ouvir sinais hoje, Ele está falando com você. Ele está se conectando com você. Eu quero declarar uma liberação de uma estação de milagres sobre a tua vida. Em nome de Jesus.
É algo muito poderoso que Deus está fazendo, sabe? Isso tem me perseguido já faz 2 meses. Está acontecendo, está acontecendo, está acontecendo. E a minha luta com Deus é: Senhor, eu quero ver. Eu quero, Senhor, abre os meus olhos. Eu preciso, abre os meus olhos. Eu estou com vontade, eu estou com vigor, eu estou com fervor. Eu não estou desanimado, eu estou animado, aleluia. Eu tenho ousadia para fazer. Então, isso te persegue. Eu quero ouvir Deus, eu quero ouvir Deus, eu quero ouvir Deus, eu quero ouvir Deus. Você veio aqui nessa noite, Deus te trouxe para você dizer assim: Senhor, eu quero ouvir o Senhor, eu quero ouvir o Senhor. E Ele não fala, querido, se o teu espírito não estiver conectado ao dele. Ou seja, o teu coração tem que estar conectado ao dele. E agora Ele está falando no teu espírito. Diga: Deus continua dando sinais. O sinal que faz você se movimentar. Interessante. Quando Elias recebe aquela notícia, é como um fogaréu que toma o corpo dele e ele se levanta dali e dá o comando para o rapaz. Diga: isso se chama ânimo. Diga: ânimo. Diga: ânimo. Em nome de Jesus. Eu declaro nessa noite que você terá ânimo nessa estação que você está vivendo. Ânimo é quando o cansaço bate, mas você decide se levantar de qualquer jeito e vai para cima. Você não recua, você não se vitimiza. Em nome de Jesus. Porque quem tem promessa de Deus não abaixa a cabeça. Recebe isso, irmão. Quem tem promessa de Deus vê sinal do céu e levanta a cabeça. É Deus ministrando no teu coração. Quem tem promessa de Deus sabe, irmão, que ânimo não é olhar para trás, ânimo é olhar para frente. Deus está acontecendo o que Deus já falou no meu espírito. Então louvado seja o nome do Senhor. Então você está animado. Eu quero dizer em nome de Jesus, você vai sair daqui desse culto animado. Eu declaro isso sobre a tua vida. Você vai sair daqui animado, porque o Espírito de Deus, a voz de Deus, a palavra de Deus, ela não entra só no teu espírito, mas ela mexe com as suas emoções, ela mexe com a tua alma, ela mexe com o teu físico, ela mexe com toda a tua estrutura. Então eu quero dizer em nome de Jesus, você vai sair daqui animado para a glória de Deus. Ei, xarabacandaramanai. Meu Deus, quantos estão animados aqui? Levante a mão, em nome de Jesus. Eu repreendo essa manifestação de desânimo, de abatimento na tua vida. Você está ouvindo Deus falar aqui, você vai sair animado com a voz dele. Não é a voz do pastor Marco Aurélio. Uma outra coisa que me chama a atenção, quando Deus dá os sinais, eu vejo em Elias um ímpeto. Diga: ímpeto. O que é ímpeto, pastor? Ímpeto é um movimento sem demora. O que é isso, pastor? Explico. Significa o seguinte, explico à luz da história. O menino vem, fala com ele. Ele imediatamente, manda, corre. Fala para o rei lá para ele correr. Vem chuva, muita chuva. E quando não é ímpeto, pastor? Você vê o sinal pequeno. Eu fico imaginando o servo. Não vou levar, não vou falar para o profeta não. Uma nuvem do tamanho. Aí chega para você: eu vi, eu estou vendo lá, pastor, estou vendo um sinalzinho muito longe. Vamos esperar para poder ficar maior, né? Vamos esperar mais um mês, mais 2 meses. Vamos esperar até ficar mais claro ainda, pastor. Ainda não está bem claro. Isso é a falta de ímpeto, de reagir na hora que tem que reagir, de se posicionar diante da palavra que Deus traz para você naquela hora. Não importa se o sinal é grande, se o sinal é pequeno. Antes de ver o sinal, Deus já falou com você. Então o sinal veio. E ele,
com aquele ímpeto dele, sabe? Ele disse assim: corre, cara, avisa lá em nome de Jesus, fala lá que ó, vai vir uma grande chuva, avisa, prepara o guarda-chuva, prepara o barco, sabe? Prepara as redes, porque os rios vão transbordar, vai ter muita comida, vai ter muita celebração, louvado seja o nome do Senhor. Começa a ver isso. Tenha ímpeto, irmão. Se Deus falou, por que você está protelando? Por que você está procrastinando? Por que você está deixando para depois? Se levante, se posicione diante da palavra que está sendo revelada, daquilo que você está ouvindo. Está comigo aqui ainda? Amém? Sabe, essa intrepidez, diga assim, intrepidez. Intrepidez. Você sabe o que é intrepidez? Diga assim, coragem sem filtro. É quando você não importa com as condições. É quando todos se calam e você se posiciona. Isso, rapaz, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, porque Deus falou comigo. Isso é ousadia. É ousadia. É estar cheio de Deus. É ousadia para enfrentar os reis, para enfrentar os demônios, para enfrentar os profetas de Baal, de Aserá. O homem levantou, irmão, ousadia. Deus te dá ousadia para a glória do nome do Senhor Jesus, amém, queridos? Para você enfrentar, você vai conseguir, você vai ganhar, porque você ouviu Deus falar, Ele te encheu de ousadia com a voz dEle. Eu não preciso de nada, eu preciso de ouvir a voz do Senhor. Eu ouvi. E eu vou dizer uma coisa para você, eu estou fechado com Deus. Quem está fechado com Deus aqui? Estou fechado com Ele. Eu não estou fechado com a minha opinião. Eu não estou fechado com a opinião dos homens. Eu não estou fechado com a opinião do capeta. Eu não estou fechado com ninguém. Eu estou fechado com o que Deus falou comigo. Não importa. A gente ora, você diz assim, pastor, eu estou orando. Para que você ora, cara? Ah, eu oro para conversar com Deus. E quem manda? Quem manda em tudo? Hã? Quando você fala, quem que manda em tudo? Diga Deus. Você está falando com o homem que manda. Para quem você está orando? Se na hora que ele fala, você fica, será? Não sei. Ele mostra um sinalzinho, Para que você está orando então? Ah, pastor, estou orando, né? Mas Deus está falando com você. Esse Deus que você está buscando aqui, não é um Deus de madeira, não é um Deus de imagem. É um Deus que fala, é um Deus que ouve, é um Deus que se move, é um Deus que se manifesta. É um Deus que fala só com você, aleluia. Eu quero declarar em nome de Jesus agora. Em nome de Jesus, você que está procurando sinais, já tem nuvens aparecendo no céu. Levanta a tua mão para cá em nome de Jesus. Se Deus está falando com você, querido, essa visão tem sentido. Então começa a dançar na terra que você está. Faça festa e Deus manda gritar desse altar. Vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Continue com a mão levantada. Eu profetizo que ainda essa semana Deus vai liberar visões sobre os teus olhos de coisas que Ele já falou ao teu espírito. E vai acontecer algo grandioso, maravilhoso, em nome de Jesus. Recebe isso? Então aplauda o Senhor, querido. Aplauda o Senhor. Agora deixa eu te dar um alerta. Olha aqui. Tem gente que está do teu lado, vai ver a mesma coisa que você está vendo. Mas vai dizer para você, sabe o quê? Bobagem. Você sabe por que ele vai dizer isso para você? Porque ele não ouviu o que você ouviu. Fica atento. Ele está vendo a mesma coisa que você está vendo, mas ele não ouviu a mesma coisa que você ouviu. Amém? O que você ouviu arde a tua alma, não é o que você viu. É por isso que você não precisa, sabe, pressionar as pessoas para se animar com o que você está animado.
Sabe aquele negócio que muitas vezes você está ali animado, Deus falando com você, está no teu espírito, e você chega, sabe, para as pessoas e começa, e você não vê a mesma reação deles, eles não têm o mesmo ânimo que você, eles ficam assim, legal e tal, não sei o que, outros falam assim, será? Fica zangado com eles não, é porque eles não ouviram a mesma coisa que você. Fica zangado com eles não, é assim mesmo. Sabe aquele irmão que sai, você vai sair daqui animado, vai chegar em casa, ou amanhã vai chegar no trabalho, vai falar, rapaz, Deus falou comigo, tá aqui e tal, e ele vai olhar para você, é meio legal, tal. Sabe por quê? Por quê, pastor? Porque ele não ouviu a mesma coisa que você ouviu. Fica zangado com ele não. Ele só vai reagir quando os pingos começarem a cair sobre o seu corpo. Você está dizendo que tem um barulho, não estou ouvindo. Você está dizendo que tem uma nuvem, que vem chuva aí, também não tem chuva, só vejo uma nuvem, e muito pequena, que não representa nada para vir essa abundante de chuva que você está falando. É verdade. Tudo que ele está falando para você parece ser verdade, mas não é. É verdade para ele, mas para você não é. Por quê, pastor? Porque, meu irmão, você não precisa de um sinal, você precisa da convicção de que Deus falou com você. Amém? O sinal só vem confirmar. Eu sei disso. Em nome de Jesus. Ele só vai animar com você assim. O sinal que revela o seu propósito. Interessante. Ele diz assim, Elias, ele ouve que tem uma nuvem, corre, manda Acabe comer e beber. Diga, comer e beber. Fala comigo, comer e beber. Diga, comer e beber. Irmão, pelo amor de Deus, vocês gostam de comida ou não? Diga, comer e beber. Quem está com fome aqui, grita mais alto, comer e beber. Graças a Deus. Fala comigo, irmão. E aí ele diz assim, olha, tem um barulho de chuva pesada. Só que esse barulho não é físico. Você não ouve barulho, não é físico. É algo espiritual. Esse barulho está no espírito de Elias. Amém? Aí Elias disse assim, corre para Acabe. Acabe, em outras palavras, quer dizer o seguinte, corre, bebe, faz uma festa, Acabe, vai embora. Celebra, porque vem muita chuva aí. Seu reinado vai mudar. Aleluia. Só que olha que interessante, irmãos. Deixa eu perguntar a você, o que é mais fácil? Comer e beber e fazer uma festa? Ou sair para orar? Vamos ser sinceros. Sem hipocrisia. Uma festa. É ou não é? Uma festa, uma picanhazinha, uma coquinha, pá, né? Uma festa santa, né? Sem aquelas músicas que os cerimônias de casais, que os casais fazem depois da cerimônia religiosa. Uma festa. É, pastor, é verdade. Veja como que isso aqui é interessante, irmão. A pergunta que fica é por que Elias ficou com a tarefa mais difícil e deixou a mais fácil para Acabe. Porque Elias entendia o quão poderoso era aquele momento. Elias entendia o seguinte, essa batalha não é de Acabe, essa batalha é minha. Eu comecei e eu vou terminar. Vai, Acabe, vai embora, vai festejar, vai celebrar. Elias poderia até dizer assim, olha, cara, ó, você é rei também, você tem responsabilidade, vão lá para o monte, vão orar comigo. Não, Acabe, vai embora, vai festejar. Reúne o povo lá e começa a celebrar. Eu vou para o monte, vou orar. Por quê, pastor? Porque Acabe, Elias entendia o seguinte, a batalha é minha. Você deve estar perguntando para mim agora,
Pastor, e o que é que isso tem a ver comigo? É simples, irmão. É simples. Porque há momentos em que insistir na companhia errada não soma, divide. Acabe era a companhia errada. Há momentos que trazer pessoas erradas para as minhas batalhas, na foto fica até bonito, mas na prática me atrapalha. Cuidado. Matematicamente, 1 mais 1 soma, mas espiritualmente, 1 mais 1, muitas vezes, diminui, divide. Se você dobra o seu joelho ao lado de uma pessoa que não ouviu o que você ouviu, de uma pessoa desconectada, você vai perder força, ao invés de aumentar. Você vai desconectar também. Elias então toma uma decisão muito importante. Vai comer, vai beber, vai lanchar, vai para o shopping. Sabe, porque essa luta é minha, eu vou lutar essa luta até o fim. Porque, irmão, até aí então, tinha chuva? Tinha chuva, irmão? Deus manda dizer algo para você. Recebe isso. Para de fazer questão de todo o tempo ter uma companhia. Para de fazer questão de todo o tempo ter alguém do teu lado. Pessoas que não somam com você. Pessoas que não estão conectadas no mesmo alinhamento que você. Pessoas que, sabem, puxam para trás. Pessoas que não estão ouvindo o que você está ouvindo. Traz para você, a batalha é minha, a batalha é minha. Os demônios estão matando na minha casa. Às vezes parece bonito nos stories, mas não é a realidade. Parece que a turma está ali, mas aquela pessoa está sendo um peso. Sobe você que tem temor, sobe você que tem reverência, sobe você que tem vida no altar, sobe você que está cheio do Espírito, sobe você, mas ele não foi, não tem problema, ele não foi para o culto, não tem problema, ele não vai orar, não tem problema, ele não vai jejuar, não tem problema, essa luta é minha, eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou me quebrantar, eu vou buscar, eu vou me entregar 100%, é minha luta. Em nome de Jesus, recebe essa palavra com muito carinho. Deus vai te dar graça para você vencer. Você acredita nisso? Amém? Não é sobre responsabilizar pessoas, irmãos. Não é não. Isso não é sobre sair bonito na foto, não. Não é não. Não adianta pessoas de joelho orando. Fica bonito até. Mas sem estar conectada no Espírito. Não adianta. O céu não responde a foto do Instagram. A gente já viu muito isso. A gente vê muito isso todos os dias. O céu não responde ao clube das luluzinhas da vida. O céu não responde à coletividade de mãos dadas. O que o céu responde, pastor? O céu responde a quem está em concordância com o céu. O céu responde quem fala a língua do céu. O céu não conta quantas cabeças estão aqui. O céu conta quantos corações quebrantados estão aqui, 8 horas da noite, ouvindo Deus falar. É isso que o céu responde. Se una a quem está em real concordância com a sua fé. Tira a rádio pirata da sua vida. Gente que, em vez de esclarecer, confunde. Para de andar com gente que fica colocando caraminhola na tua cabeça. O sangue de Jesus tem poder. Você está pagando um alto preço. Você tem pago um alto preço para estar aqui. Para ver tua casa, para ver tua família. Para ver a tua vida com Deus. Para experimentar o que Deus tem para a tua vida. Então para, querido. Elias declara, sobe, come, bebe, vai. Eu não quero ninguém orando comigo. Nem o servo ele quis para subir para orar com ele. Por quê? Porque o servo não estava conectado com o céu. Ele viu uma nuvem, tão pequena, profeta. O profeta disse assim, realmente... Vai, avisa, e o profeta vai junto com ele para a festa.
Deixa que eu vou para o monte. Olha que interessante, irmão. Até aí não tem chuva. Ele já ouviu, ele já viu um sinalzinho, e ele continua orando. O sinal revela a fonte e a direção. Olha o que Elias diz para o servo: ei, vá e olhe na direção do mar. Fala comigo, na direção do mar. Diga, direção do mar. O que é isso, pastor? Isso significa que quando Deus nos dá sinais, Ele nos dá direção. O nosso Deus não é um Deus bagunçado. Os sinais de Deus têm propósito. Amém? Ele dá direção. O céu que nos interessa é o céu que olha para o mar. É de lá que se levanta. Não é o céu que está acima da terra, é o céu que está acima do mar. Então ele está dizendo, não fica olhando para todo lado. A voz de Deus é clara e tem direção limpa para nós. Você está comigo aqui, irmão? Amém? Você que está aqui, atrás de uma direção para a tua família, para a tua vida, para os teus negócios, para a tua vida espiritual, para a tua vida emocional, eu tenho uma palavra para você. O relatório é o seguinte: eu vi uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem e foi em cima do mar. Tem direção e tem propósito de Deus para a tua vida, tua casa, tua família, teus negócios, tua vida ministerial. Recebe isso em nome de Jesus. Aleluia. É dessa forma. Ah, pastor, que coisa maravilhosa. É verdade. Verdade. Agora, o que eu acho nessa história dos sinais de Deus é algo que é explosivo. Assim, quando eu vi aquele detalhe, eu disse, cara, isso é uma revelação. O que, pastor? A mão. Por que, me explica, por que que o jovem, ele não comparou com outro tipo de objeto ou de desenho? Por que ele disse assim, profeta, Elias, eu vi uma nuvem do tamanho de uma pomba, de um pássaro. Eu vi uma nuvem do tamanho de uma melancia. Eu vi uma nuvem do tamanho de um jarro de azeite. Não. Disse assim, eu vi uma nuvem do tamanho de quê, irmão? Ele está falando que é uma mão? Não. Ele está falando que é do tamanho. E por que o texto bíblico, por que Deus revela e traz essa palavra mão, pastor? Porque aqui está a revelação. A mão, irmão. Veja, tudo aquilo, e eu coloquei isso daqui com muita clareza para a gente entender. Irmão, sempre nós vamos interpretar os sinais a partir daquilo que marca a nossa vida. A mão, irmão, é exatamente aquilo que nós lutamos. É com as mãos que nós lutamos. É com as mãos que nós acessamos as portas. É com as mãos que nós nos responsabilizamos. É com as mãos que nós procuramos as soluções. É com as mãos que nós fechamos as portas. É com as mãos. É no dia a dia. Aquilo que o homem não podia fazer é exatamente a referência que o céu está dando. Como assim, pastor? Deus está falando, olha aqui para mim que isso daqui é poderoso. Deus está falando para Elias, antes era a tua mão, agora eu estou trocando a tua mão pela minha mão. O servo não viu isso, mas Elias conseguiu enxergar isso, é a mão de Deus. Então o que eu tenho para dizer para você é o seguinte: tira a tua mão e deixa Deus colocar a mão sobre a tua vida, deixa Deus colocar a mão sobre os seus negócios, deixa Deus colocar a mão sobre a sua vida conjugal, deixa Deus colocar as mãos. Não, pastor, porque é a minha força, porque eu tenho que fazer isso. Tira as tuas mãos, deixa Deus trocar as tuas mãos pelas mãos dele. Tem medo do que ele pode fazer? Eu acho que tem muita gente que tem medo. Eu, pastor, minha mão pela mão de Deus, Deus colocar a mão dele nos meus negócios, na minha vida espiritual, na minha vida emocional, o que ele vai fazer?
Eu só tenho que entender o seguinte: Ele só pode fazer algo que vai abençoar a tua vida. Pode causar uma revolução, pode causar transtorno, mas o fim dele vai ser para abençoar a tua vida. Bota a mão em nome de Jesus. É uma mão. Do outro lado é um sinalzinho, né? Um sinalzinho. Deixa eu te falar uma coisa, querido. O problema não está no tamanho do sinal. Guarda isso aqui, ó. Olha aqui. Olha aqui para mim. Diga para o teu irmão: irmão, o problema não está no tamanho do sinal. Fala para ele. O problema está na fonte que gera o sinal. A fonte é o mar, porque a tempestade vem do mar. O problema não está no tamanho. O problema é que Elias identificou que a fonte daquela mão era o Deus dele, que tinha falado no ouvido dele. A fonte. Então não se impressione com as coisas grandes. Tem muita gente impressionada assim. Não vai acontecer porque, pastor, o sinal que eu vi é muito pequeno. Nem sei se aquilo lá é de Deus, pastor. Mas quando é uma coisa grande, você já diz o quê? Só pode ser de Deus. Porque eu estava orando a Deus e, pastor, o que apareceu na minha vida, pastor, o senhor nem imagina. Aí eu pergunto: a fonte é mesmo de Deus? Preste bem atenção nisso, querido. Preste bem atenção. Tem muita gente obcecada pelo tamanho, não pela procedência. Cuidado. Diga para o teu irmão: cuidado, irmão. O diabo vai brincar com você por causa do tamanho. Guarde isso. Ele vai dizer: olha como que é bonito. Rapaz, olha como é grande, olha como é maravilhoso. O que Deus está dizendo para nós, pastor? Esquece, diga assim: esquece o tamanho. Olha da onde está vindo. Olha para a procedência. Essa nuvem é pequena, mas da onde que ela está vindo? Ela está vindo do mar, então é a fonte. Então é eu falando mesmo com você, o sinal é meu, aleluia. Aí você pode mergulhar, vai. Em nome de Jesus. Você está comigo, irmão? Eu quero declarar aqui, vamos ficar em pé em nome de Jesus. Pastor, o que é isso, né? É isso mesmo. É Deus ministrando, é Deus falando, Deus dando sinais. Cara, Deus pegou a gente hoje para nos trazer os sinais. Mas não estou vendo nada. Olha o sinal, o primeiro sinal é para você ver. Qual é o primeiro sinal? É o que você está ouvindo. 3 anos e meio. E eu quero declarar aqui em nome de Jesus. Levante a tua mão para o céu. Que os sinais aparentemente pequenos na sua vida vão começar a aparecer de fontes confiáveis. Porque o berço da presença de Deus não vai te desamparar. Deus manda te dizer agora, recebe agora. Prepara teu carro, prepara tuas pernas. Porque isso que todo mundo chama de pequeno vai trazer mudança de ambiente, vai trazer chuva sobre a tua vida, vai trazer chuva sobre a tua vida, vai trazer uma abundante chuva sobre a tua vida, vai trazer uma chuva pesada do céu sobre a tua vida. 3 anos e meio. O que aprendi? Antes de eu ver, eu preciso ouvir. É Deus falando com você. É Deus falando com você. Antes das coisas mudarem, primeiro Deus vai falar. Há pessoas aqui que estão passando por um tempo de seca, porque Deus não pôde ainda te abençoar do jeito que Ele quer te abençoar. Por quê, pastor? Porque se Ele te abençoar agora do jeito que Ele queria, que Ele quer, Ele pode alimentar pensamentos errados na tua cabeça.
Então Deus está dizendo para você: eu já vi o que você aguentou, o tranco. Eu estou prestes a mudar o clima, a atmosfera, a vegetação. Em nome de Jesus. Você está ouvindo aqui um barulho. É algo de dentro para fora, não é algo de fora para dentro. Há uma fonte aqui, você sabe que tem uma fonte aqui. Você está diante dessa fonte. Porque, irmão, olha, de olho fechado, ouça. Promessa não precisa de joelho, promessa não precisa de plateia, promessa precisa de ouvido aberto, promessa não começa com óleo ungido, promessa precisa de ouvido aberto, promessa começa com ouvido espiritual aberto. Fecha os teus olhos, vai chover e não vai parar. Você está numa fonte, em nome de Jesus, vai chover. Deus está dando sinais aqui.